Olá para vocês que gostam de literatura e livros em geral, HQ. Eu Hoje eu vou apresentar uma leitura que eu acabei ontem, né? Que eu achei muito interessante, que é esse livro aqui, ó, O Exorcista. O autor é William Peter Blatty. Acho que eu pronunciei o nome dele corretamente, né? Esse romance aqui, ele deu origem ao filme O Exorcista, né? Basicamente, o enredo do livro, a história do livro, ela é contada no filme. Não tem grandes diferenças, ou dizer, nossa, o livro é muito melhor que o filme, até porque o filme é um clássico, né? Um filme foi imortalizado no cinema, né? Essa ideia de exorcismo, de possessão demoníaca, né? Meu objetivo é contar superficialmente o enredo do livro, né? E falar um pouco da entidade, o Pazuzu, ou Pazuzu, né? Que, segundo conta a história, tanto aqui no livro quanto no filme, possuiu a Reagan, né? Que é a menina de mais ou menos ali 11, 12 anos, que foi possuída, de 11 para 12, né? Porque ela faz aniversário, e foi possuída por essa entidade. O Pazuzu, ele é uma divindade mesopotâmica, né? Faz parte daquele panteão de deuses, né, mesopotâmicos, que do qual fazem parte também o deus Anu, o deus Enki, o deus Enlil, a deusa Inanna, né? Ele não é necessariamente um demônio, né, dentro desse contexto, até porque esse conceito de bem e mal, esse dualismo, não existia para esses povos, né? Não existia nem mesmo para os povos semitas, né? Ou para os cananeus também, que adoravam outras divindades, que na verdade são uma adaptação dessas divindades mesopotâmicas, né? Mas aqui na história eles pegam esse personagem, o Pazuzu, que é uma divindade do vento, né? Um, Ele seria a personificação do vento, das pragas, né? Como eu disse antes, ele dentro desse contexto ele não é bom e nem mal, ele é simplesmente um deus, uma divindade, né? É um ser que está para além do homem, né? E eles usam esse personagem, né? Eles adaptam esse personagem, trazem para o contexto mais cristão, como se fosse um demônio mesmo, né? Alguém que serve ao inferno ou ao mal, né? Ele, de certa forma, dentro desse romance, ele foi cristianizado, né? Ele foi cristianizado, o que ficou bacana, não é ruim, não tem nenhuma crítica com relação a isso, né? Mas vamos falar um pouco da história do livro, né? E do filme também, né? Eu tô fazendo comentando sobre o filme, porque na verdade é muito similar ambas as histórias, né? Foi uma adaptação muito bem feita, muito fidedigna ao livro, né? Bom, aqui no livro, no prólogo, o que seria um dos personagens principais, o exorcista mesmo, o Padre Merrin, ele tá no Iraque, né? Que é onde se localiza ou parte da antiga Mesopotâmia. E ele é arqueólogo, ele tá lá escavando, procurando resquícios arqueológicos e por coincidência ele vai entrar em contato com essa estátua, né, com o totem do Pazuzu, que ele era apesar de ser o demônio dos ventos, ele tinha um antagonista que, digamos assim, era o demônio da maternidade, né? E esse demônio da maternidade, que eu não vou lembrar o nome agora, me fugiu da memória, ele, digamos assim, afetava as mulheres grávidas, né? Então, essas mulheres desse período usavam um totem do Pazuzu como uma proteção, né? Durante o período da gestação, para que esse demônio da maternidade não afetasse a gravidez dela, fizesse ela ter um aborto espontâneo ou algo do tipo, né? Para você ver que não existia esse dualismo, né? Para uma coisa ele era maléfica, mas para outra, essa entidade, o Pazuzu, era benéfica, né? Aqui no contexto do livro, adiantando um pouquinho a história,
o Padre Merrin, ele teve contato com esse demônio logo no começo do livro, no Iraque. Só que lá na frente, quando ele é chamado para fazer o exorcismo da Regan, ele vai dizer que ele entrou em contato com esse demônio na África, que ele fez um exorcismo, eu não lembro qual país da África especificamente, se era Nigéria, não vou lembrar, né? Mas ele encontrou esse demônio e ele exorcizou. Então era um demônio que ele já conhecia, né? Tanto é que o demônio ele tinha uma certa rivalidade com o Padre Merrin, porque segundo o próprio demônio, ele tinha perdido a primeira vez, o Padre Merrin, e agora ele ia ganhar, né? Essa é a ideia, né? Aqui eu adiantei um pouquinho a história, mas vamos pro início, né? Vamos pro começo do livro. Bom, no começo do livro, passou esse prólogo, né? Beleza, ok. Aí o Padre Merrin vai ficar esquecido quase até no final do livro, né? Ele não vai ser citado mais, né? O padre que vai, digamos assim, ter contato com a Regan diretamente vai ser o Padre Carras, tá? Que ele, na verdade, ele é um psiquiatra, ele é um médico psiquiatra, né? Ele tem lá seus problemas com a mãe dele, ele se sente culpado por ter optado pelo sacerdócio, né? E pela vaidade intelectual dele, né? Porque dentro da igreja, por ter optado pelo sacerdócio, mesmo sendo médico, ele não ganhava muito dinheiro e ele não tinha condições de dar uma vida boa para a mãe dele, né? E ele se culpa por isso. Ao longo do livro, né, logo no começo, a mãe dele vai falecer. Estou dando um spoiler aqui, mas é no começo do livro. Mas no início, você vai ter contato com a Cris, que é uma atriz de cinema famosíssima, né? E ela tem uma menininha de 11 anos, que depois vai fazer aniversário. Essa menininha chama Regan, como já foi citado antes. E levava uma vida normal e tal. E ela começou a brincar com um tabuleiro Ouija, né? Dá a entender que talvez aí tenha começado o problema, porque o livro ele não explica certinho como que essa entidade se aproximou da Regan, né? Ela não teve acesso a esse amuleto, não teve acesso a nenhum amuleto ou totem do Pazuzu, né? Mas no contexto do livro, no decorrer da história, ela brinca com o tabuleiro Ouija e o demônio se aposta do corpo dela, né? Ela vai demonstrando alguns sinais aos poucos, né? Aí a mãe dela começa a estranhar o comportamento dela, ela mesma começa a se assustar, fala: mãe, ó, minha cama tá se mexendo, né? Ó, não tô dormindo bem, eu tenho um amigo, né? Ela tem um amigo, o Pazuzu se apresenta para ela como um amigo imaginário, né? E ela vai ela vai começar a falar para a mãe: ó, ele tá me agredindo, ele me bate, ele judia de mim, né? E a mãe dela vai achar que ela tá com algum problema psicológico, né? Que ela tá abalada, porque no contexto da história ela havia se separado do marido, né? Por divergências, porque como ela era uma atriz muito famosa, o marido ficava esquecido, ela não tinha tanto tempo com o marido, e eles, né, o marido acabou optando por se separar dela, né? E a Regan, ela era uma criança feliz, normal, só que a Cris se sentia culpada. Ela achava que essa separação poderia ter abalado psicologicamente a Regan, a filha dela, né? O que não deixa claro no livro se foi isso ou não. Mas o livro tenta demonstrar uma boa parte, né, por uma boa parte da história, que a Regan estava com problemas psicológicos ou psiquiátricos. Tanto é que ela passou por psicólogos, passou por psiquiatras e ninguém conseguia solucionar o problema dela, até que ela foi procurar o Padre Carras, né, que é praticamente um dos personagens principais desse livro, né? O Padre Carras, como eu disse antes, ele é um psiquiatra, e a Cris procura ele querendo um padre, né? Porque ela já tinha esgotado todas as opções dentro da medicina tradicional, né? E ela estava atrás de um exorcismo mesmo, né?
E o Padre Carras fala, não, eu até vou ver sua filha, mas eu vou como médico, não como padre, né? Essa é a postura do Padre Carras, no primeiro momento. O que acontece? Depois, o Padre Carras conhece a menina, vê a situação que ela tá. Nessa parte do livro, a possessão já está num estágio muito avançado, ela já matou uma pessoa, entendeu? A aparência física dela já se alterou, entendeu? Então tá acontecendo fenômenos absurdos dentro da casa dela, né? Fenômenos poltergeists mesmo, de mexer coisa, levantar a cama e tudo isso, né? Que é, digamos assim, o que dá muito impacto isso no filme, né? Aqui no livro também, porque é muito bem detalhado isso nesse livro, né? E abrindo um parênteses aqui, uma edição linda, maravilhosa, capa dura, caprichadíssima, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui ó, O Exorcista, né? Tá numa posição bacana, a cruz tá de ponta cabeça, né? Detalhe aqui, abrindo outro parênteses dentro desse parênteses, essa cruz de ponta cabeça, apesar do cinema ter popularizado como um símbolo satânico, na verdade essa daqui, ó, a cruz de ponta cabeça é um símbolo cristão, né? É a famosa cruz de São Pedro, né? Que seria o primeiro papa aí da Igreja Católica. Mas fechando esse contexto, vamos voltar à história, né? O Padre Carras, ele é procurado pela Cris e ela já deixa bem claro que ela quer um exorcista, ela quer um padre exorcista, ela quer exorcizar a filha dela porque ela esgotou todas as opções dentro da medicina tradicional. Um detalhe que eu esqueci de comentar, a Cris era ateia, não acreditava em Deus, né? É um ponto importante na história. E o Padre Carras também, ele, depois da morte da mãe dele, ele começa a questionar a própria fé, né? Ele é um padre que, de certa forma, ele estava perdendo a fé dele também, né? Que esse é um dos conflitos do livro, da história propriamente dita, né? Que é um ponto interessante, né? Então você vê que as pessoas que estão lutando contra esse demônio, de certa forma, elas estão lutando para recuperar a própria fé, né? Porque esses conflitos você vai encontrar na Cris, vai encontrar no Padre Carras e você vai encontrar no Padre Marian, que é o exorcista, né? O Padre Marian também tem esses conflitos, porque ele é um intelectual, ele é um estudioso, ele é uma pessoa vaidosa com relação à própria erudição, né? E, assim, eu acho que esse é o conflito principal dentro dessa história, né? Nessa parte o demônio fica como um personagem secundário, ou melhor, essa entidade, né, o Pazuzu, né? Que no contexto desse romance acabou se tornando um demônio, né? Bom, voltando à história, o Padre Carras, ele vai, conhece a Regan, que eu já comentei, né? E ele percebe realmente que não é... Ele tenta dar explicações para a Cris e não convence ela, e ele tenta se convencer disso, que aquilo era um fenômeno psicológico, né? Ele tenta dar algumas explicações científicas, até que chega uma hora que ele fala, não, tem alguma coisa errada, não pode ser, né? Aí ele começa a pesquisar rituais sobre exorcismo, alguns relatos dentro da própria Igreja Católica sobre a possessão, porque assim, no mundo contemporâneo, o exorcismo não é uma prática tão comum e ela requer certos critérios técnicos que a própria Igreja Católica vai exigir para enviar um padre exorcista, né? No primeiro momento, a própria Igreja opta por um tratamento médico convencional. É isso que é interessante, é o que mostra no livro, é o que mostra no filme, né? Bom, eu vou encerrar a resenha do livro por aqui, porque senão eu vou contar o final e eu vou estragar a experiência de quem futuramente assistir esse vídeo, né? Na verdade, a ideia é apresentar o livro, né? Foi a minha leitura dessa semana, uma leitura maravilhosa, muito boa, né? Eu fazia tempo que estava para ler esse livro, né?
É um livro que ganhou uma adaptação cinematográfica fantástica, maravilhosa. Quem não quiser ler o livro, assiste o filme, que a experiência vai ser igual, entendeu? Vai ser muito boa. É um clássico do cinema, tá? É um filme feito na década de 70, né? Ali no final da década de 70, que envelheceu muito bem mesmo, né? Então, a, o filme, tanto o filme quanto o romance, recomendadíssimo, tá? Futuramente eu vou tentar trazer outras resenhas sobre outros livros, né? Tem A Profecia, que tem um romance escrito também, né? Que é muito interessante, né? O Bebê de Rosemary. Mas isso é para o futuro. Hoje, meu objetivo é apresentar O Exorcista, tá? De William Peter Blatty, tá? Vale muito a pena, né? Essa versão aqui, a editora é a HarperCollins. Ela fez um trabalho maravilhoso aqui nessa edição, né? Aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês o que é essa divindade. Essa aqui, ó, é uma ilustração do Pazuzu, tá? Para quem não conhece, tá? Porque no filme vai explorar muito pouco. Não é um livro que traz ilustração, só tem essa ilustração aqui na abertura. E no final também, que é igual, tá? Na última página, tá? É uma leitura tranquila, né? O livro você começa a ler, ele é como se fosse um thriller, né? Você quer saber o que vai acontecer depois e depois e depois, você não quer parar, né? Boa parte do livro se dá em diálogo, né? São os personagens conversando, né? Não tem um narrador propriamente dito, né? O livro se desenrola a partir de diálogos dos próprios personagens. E essa é a minha dica de hoje. Fica essa dica, O Exorcista, tá bom? Até a próxima.